Fala comigo, falei que eu estava ansioso para me encontrar novamente com você. Então, como manda a Boa Educação, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma aula, mais informações importantíssimas para que você consiga detonar em qualquer prova de redação. Combinado? Obviamente, inclusive no Enem. Para que isso aconteça, uma informação muito importante que eu vou te dar se relaciona ao comando da redação. Os comandos, de um modo geral, eles se parecem bastante. Escolhi um especificamente, Enem, por ser o exame mais famoso do Brasil, de conhecimento geral, a maioria dos alunos, a maioria conhece, e a partir disso, obviamente, você vai criar um alicerce para a análise de qualquer outro comando, de qualquer outra prova de redação que você queira fazer. Combinado? Então vem cá, vem comigo que eu vou te explicar algumas coisas que são importantíssimas em relação a isso. Nós temos o hábito de simplesmente ler o tema e a partir disso já começar a escrever. Calma, vamos entender o que de fato significa o comando dessa prova, porque a partir dele você vai conseguir interpretar melhor, inclusive, os textos motivadores. Mais do que isso, você vai conseguir ter um desempenho ainda melhor na hora em que você for escrever a sua redação. Pay attention. Pensei em inglês. Preste atenção. Foi péssima, né? Volta aqui. Eu faço muito essa brincadeira com os meninos do presencial. Eles entendem. Você não entendeu? Tudo bem. Não tem problema não. Volta aqui, ó. Presta atenção. Geralmente, o comando da questão vem assim. A partir dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Como você já percebeu, eu fiz questão aqui no quadro de destacar o E para que você entenda a importância desse elemento. Fechado? O que o E indica? Ele indica soma, ele indica adição. Então nós temos dois elementos aqui sendo somados. Quais são os dois elementos? Primeiro, que eu chamei aqui de elemento a partir dos textos motivadores. Segundo, eu chamei aqui de elemento B, os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Presta atenção aqui, conversa comigo direito. O E não indica soma? Então o que o comando está te pedindo para fazer? Para somar A e B. Não é para você ignorar o A, muito menos ignorar o B. Ah, eu vou prestar atenção só no A. Ah, mas eu gosto. Não é. O E significa o quê? Soma. Resumindo, filho, filha, você precisa dos textos motivadores, ou seja, em outras palavras, eles não foram colocados ali à toa, eles têm uma função, só que você não pode depender única e exclusivamente desses textos motivadores. Você precisa ir além desses textos motivadores, que é justamente a parte do seu conhecimento construído ao longo de sua formação. Então some esses dois elementos e tire total na redação. Seja feliz. Estamos combinados? Ok? Mais informações para você entender isso ainda melhor. Olha só, Felipe, fala para mim, o que efetivamente significa, qual é de fato a representatividade desses textos motivadores? O que devemos pensar sobre eles? Bom, eu conto para os meus alunos o seguinte, eu faço a seguinte brincadeira, a seguinte analogia. Eu tenho a ideia do trampolim e eu tenho a ideia do detetive. Essas duas ideias estão relacionadas à função dos textos motivadores. O que é a ideia do trampolim? Você sabe o que é um trampolim, não é? Ó, quando você pula, tal, você vê lá nas Olimpíadas o cara lá, tal. Aí ele vai lá e pula. Foi bom, não foi? Espuma. O que é o trampolim, então? É algo que te dá impulsão, né? Algo que te faz você sair ali do... Você tá me entendendo? Linguagem corporal, ok? É algo que te dá uma base para você atingir uma distância maior para você pular, para você ganhar medalha de ouro, enfim, você está entendendo, tá? Porque às vezes a gente se faz entender por meio da linguagem corporal. Então o trampolim é esse up, tá vendo? O inglês agora ajudou. É o up que você tem para achar um excelente argumento. Consegue entender? Ok? E o que é esse detetive? O que o detetive faz? Ele busca, ele procura pistas, detalhes, elementos que passam no olhar cru, sem experiência, de forma desapercebida, por exemplo.
O detetive, ele é mais clínico. Ele enxerga ali, ó, o detalhe. Essas são as duas teorias. Ai, Felipe, ó, você dançou, pulou. Tanto pular, perdi o fôlego. Você dançou, você pulou e tal, mas no final das contas, o que isso significa? Significa o seguinte: existe no texto motivador informação. Existe informação explícita que está lá na sua cara para você ver, mas existe também informação implícita. E é justamente aí que vem a ideia do trampolim e a ideia do detetive. Nós queremos essas informações implícitas dos textos motivadores. Por isso que no comando nós temos, a partir deles, encontre, acione o seu conhecimento de mundo. Isso é muito importante porque tenho certeza de que você nunca reparou que lá embaixo na referência bibliográfica vem escrito, por exemplo, adaptado, vem escrito lá entre parênteses, fragmento. Dá uma olhada aí no texto motivador para você ver. Dá uma olhada. Você vai ver que lá, ó, no texto 2, no texto 3, no texto 4, entre parênteses na referência bibliográfica está escrito ou adaptado ou fragmento. O que significa? Significa o seguinte, a grosso modo. O texto estava lá na internet, no site que foi indicado na íntegra, o texto grandão. O autor da proposta, o que ele faz? Ele tira um pedaço desse texto grandão e deixa lá na proposta. A partir desse pedaço que ele deixou lá na proposta, outras informações aparecem por meio do seu conhecimento de mundo. Você está me entendendo? Então são pistas explícitas que fazem com que você chegue naquilo que foi tirado. Aquilo que foi tirado é basicamente a base da sua argumentação. É justamente o seu conhecimento de mundo. Então reafirmo, preste atenção, os pedaços que foram tirados, eles não foram tirados à toa. As modificações que foram feitas, elas não foram feitas à toa. Resumidamente, o que significa? Filho, presta atenção porque aqui eu te dei pistas a respeito dos melhores argumentos que você tem que usar na sua redação. Esses melhores argumentos são os argumentos que foram o quê? Retirados. Uai, Felipe, mas se esses argumentos foram retirados, como eu vou saber quais são esses melhores argumentos? Seu conhecimento sobre o assunto. O gatilho que é despertado a partir do momento que você consegue entender a importância dos textos motivadores e principalmente a partir do momento que você consegue explorar esses textos motivadores. Você agora me entendeu, não entendeu? Perfeito. Para ficar ainda melhor, eu vou fazer a análise dos textos motivadores do Enem de 2019 com você, ok? Aí você vai entender perfeitamente esses elementos que eu estou apresentando para você. Mas a princípio, lembre-se, a ideia do trampolim, a ideia do detetive, Sherlock Holmes, inclusive tem uma série Netflix, chama... Não, tem uma que chama Sherlock também, mas não foi essa que eu assisti, não. Esqueci. Que tem um personagem... Enfim, depois eu lembro de te contar na próxima aula. Espera aí que eu vou te contar, tá? Mas de qualquer forma fica a dica para você assistir série, ok? E a ideia do detetive que é justamente o quê? Você ir lá, tal, prestar atenção, dar aquela lidinha, marota, entendeu a importância do adaptado fragmento? O que esses elementos significam? Pistas foram deixadas para que você chegue àquela argumentação sensacional por meio dos seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Aí, o que eu quero que você entenda? Há nos textos motivadores o gatilho para que sejam acionadas as ideias de pressuposto e subentendido. Esses dois conceitos aqui, ó, tem que estar na sua mente para que você consiga entender a função plena dos textos motivadores. Quer ver? Trouxe um exemplozinho aqui para você e depois vou efetivar esses exemplos por meio, como eu disse, das análises dos textos do Enem. Fechado? Ok? Dos textos motivadores de 2019. Coloquei a seguinte frase para você, olha. Paulo não vai mais ao cinema. Um elemento explícito aqui, certo ou errado? Paulo não vai mais ao cinema. Qualquer um que seja alfabetizado consegue ler isso daqui, certo? Você, obviamente, inclusive. Qual é o pressuposto relacionado a essa frase? Quando eu falo que Paulo não vai mais ao cinema, automaticamente eu posso afirmar
que Paulo frequentava o cinema. Você concorda comigo? Então eu posso afirmar aqui, ó, Paulo frequentava o cinema. Se ele não vai mais, significa que ele parou de ir. Se ele parou de ir, significa que ele o quê? Frequentava. Não tem jeito de eu parar de fazer uma coisa que eu não fazia. Consegue entender? Esse é o pressuposto. Agora vem o subentendido. O que seria o subentendido? Basicamente, eu, a partir dos meus conhecimentos, inferi por que Paulo não vai mais ao cinema. Por que ele parou de frequentar o cinema? Paulo pode ter parado de frequentar o cinema porque agora, para ele, o cinema é o quê? Caro. Paulo pode ter parado de frequentar o cinema porque agora Paulo não tem mais tempo. Por exemplo, Paulo casou. Você é casado? Por exemplo, eu não sou. Por que eu não sou? Porque eu vejo a vida dos meus amigos que são casados, ok? Nada contra casamento, não. Né? No seu caso, caso você seja, no meu, eu sou totalmente contra. Não vou casar, não. Combinado? Nada contra. Mas eu vejo a vida do povo que casa. Não tem tempo o quê? Pra nada. Depois que tem filho, meu irmão tem 3. Um de 2, uma de 2, um de 3 e uma de 4. Escada. Você tem noção que ele não tem tempo para nada? Ir ao cinema? Poderia ser Frederico não vai mais ao cinema. Frederico é o nome do meu irmão, ok? Frederico não vai mais ao cinema, por quê? Porque não tem tempo. Por que não tem tempo? Porque só cuida de menino? Eu quero isso para mim? Não quero. Por que eu gosto de ser tio? Vou lá, beijo, mordo. Quando chora, o que eu faço? Devolvo, ok? E vou para minha casa. Então, esse pode ser um dos elementos de Paulo não ir ao cinema. Ele não tem mais o quê? Tempo, ok? Pode ser um subentendido. Paulo não vai mais ao cinema, por quê? Porque Paulo morreu, né? Pode acontecer também, né? Você vai morrer? Vai morrer. Espero, obviamente, que você tire 1000 na redação antes disso, pelo amor de Deus, ok? Mas que você vai morrer, você vai morrer. Isso eu também vou e todo mundo vai. O Pedro que está aqui filmando rindo, o Gabriel, o Matheus que está aqui filmando rindo também, combinado, ok? Todo mundo aqui vai morrer. E aí, quando a gente morre, a gente não mais frequenta o quê? O cinema. É assim que funciona. Isso tudo é o subentendido. Só que para eu afirmar que Paulo não vai mais ao cinema porque é caro, eu tenho que ter conhecimento de mundo a respeito disso. Eu tenho que, no mínimo, conhecer Paulo. Para eu afirmar que ele não vai mais por falta de tempo, eu tenho que o quê? Ter conhecimento de mundo a respeito disso. Eu tenho que, pelo menos, conhecer o Paulo. E assim por diante. No tema da redação não é diferente. Para que você tenha bons argumentos, é necessário que você saiba sobre o assunto. Como eu descubro, como eu tenho argumentos sobre o assunto? Como eu disse, ativando o gatilho, lendo bem os textos motivadores e pensando por quê? Como? Quais são as causas disso? Quais são as consequências? Quais são os aspectos negativos? Quais são os aspectos positivos? E assim por diante, ok? Para a gente finalizar, o que eu chamei de B foi conhecimentos construídos ao longo de sua formação. O que devemos pensar sobre conhecimentos construídos? Simples, é a sua vida. O que fez com que você adquirisse conhecimento ao longo da sua formação. Então, por exemplo, se questione o que os livros, as revistas, os filmes, os jornais, os programas de TV nos ensinaram. Por isso que é muito importante, para eu poder fazer uma prova de redação de excelência, eu buscar me informar. E eu me informo sim pelos livros, obviamente, pelas revistas, pelos filmes. Então, a informação importante que eu tenho para te dar a respeito disso é o seguinte: redação é matéria como qualquer outra. Você não estuda matemática? Você não senta lá a bunda na cadeira e não fica estudando matemática? Você não estuda química? Você não estuda biologia? Redação é a mesma coisa. Se você não abrir um livro para ler, se você não abrir uma revista para ler, se você não prestar atenção num programa de TV que seja interessante, num documentário e afins, a redação obviamente não vai contar com essa parte B. A partir do momento que você não conta com essa parte B, claro que sua redação vai ser o quê? Falha, vai ser fraca, porque nós temos ali uma soma, como nós já falamos, ok? Questione também o que os professores nos ensinaram. Gente, aí a importância de se assistir boas aulas, ok? Os professores, eles ensinam, obviamente. E aí seja conteúdo, obviamente, de biologia, seja de história, seja de geografia, enfim. A própria aula de redação, como você vai perceber, análise e discussão de temas inéditos. Quando o professor analisa e discute temas inéditos com você, o que obviamente ele faz? Ele te entrega informações que serão usadas onde? Na redação, ok?
O que os museus, os teatros nos ensinaram? Importante a gente poder frequentar, é importante a gente tentar ao menos frequentar museus, teatros, cinemas, porque obviamente isso tudo faz com que a gente crie bagagem informativa para usar na redação. O que o mundo virtual nos ensinou, gente, hoje, olha só essa ferramenta sensacional que nós temos, você está aí do outro lado me assistindo e eu estou te dando o quê? Várias informações. Imagina na época da Viviane como não era, coitada? Lembra? Só lá na Barça, você nem deve saber o que era Barça, que é Viviane, não tinha internet na época da Viviane. Imagina, ela começou a dar aula em 1923, então era muito mais difícil nessa época, combinado? Nós hoje temos acesso a quem? A internet, ao mundo virtual. Quantas informações a gente consegue a partir da internet que a gente pode e deve usar na redação e assim por diante. Por falar em informação, além de tudo isso que eu te disse, eu vou te dar um presente. Aqui embaixo nós vamos ter um material com algumas propostas e algumas análises dessas propostas com argumentos e repertórios que poderiam ser usados nessas propostas, combinado? São propostas inéditas que ainda não caíram no Enem e aí eu vou te dar para que você possa ter mais esse elemento que contribua para a formação, a construção do seu conhecimento sobre diversos assuntos, combinado? Fique aí, né? Você não vai sair mesmo, né? Preste atenção em todas as informações que eu te dei. Fique atento, era isso que eu queria. Fique atento a todos esses elementos, porque com certeza isso vai ser de grande importância para você, combinado? Felipe, acabou? Claro que não. Eu quero analisar com você os textos motivadores do Enem 2019. Na próxima aula eu te encontro para a gente poder fazer essa análise e aplicar essa teoria à prática, combinado? Beijos, até mais!